Você já sabe que o Fala Brasil de hoje vai até o meio-dia. Estamos tirando suas dúvidas, as nossas dúvidas sobre a Covid-19. Agora a gente vai até Hamburgo, na região metropolitana de Porto Alegre, conversar com o virologista Fernando Spilk, que é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Virologia. Doutor, muito obrigado pela participação aqui no Fala Brasil. Doutor, a gente começa a falar sobre esse vírus e claro que ele é assustador, é uma pandemia, ele está no mundo todo. Por que, doutor, tecnicamente, muito bom a gente falar com virologistas sobre isso. Por que o coronavírus é tão mais perigoso do que os outros, doutor? Esse coronavírus ele tem um potencial de alastramento que é característico deste grupo específico de coronavírus muito maior do que outras doenças respiratórias, por exemplo, que a gente conhece. Então, enquanto na gripe a gente tem por volta de, normalmente, não mais do que 1 ou 1,2 pessoas infectadas a cada caso que nós detectamos, neste vírus nós podemos ter de 3 até 6 novos casos para cada indivíduo que está excretando o vírus nas suas secreções respiratórias. Então, o nível de alastramento é muito mais rápido e outra coisa que preocupa também é o índice de letalidade, que é muito maior, por exemplo, do que o da gripe pandêmica ou da gripe sazonal. Enquanto lá a gente imagina 0,2% de letalidade, com esse vírus pode chegar a 3% em alguns locais e até 6%, como é o caso da nossa média nacional. Doutor, o que vai mudar no mundo a partir de agora? Acho que esse é um debate muito grande, porque embora tenhamos grandes pesquisas, grandes estudos, muitos laboratórios, aparentemente nós estamos prontos para enfrentar dificuldades como estas. E aí quando surgiu este coronavírus desta forma, com essas características que o senhor brilhantemente descreveu, nós nos pegamos no mundo todo, mesmo nos países mais desenvolvidos, mais preparados, nós nos encontramos despreparados, ou pelo menos não preparados como gostaríamos de estar. Muda? O mundo é um antes do coronavírus e outro depois desse novo coronavírus, doutor? Eu acho que sim. Eu acho que nós chegamos no momento de uma pandemia de proporções que nós apenas imaginávamos que poderia acontecer. Essa é, sem dúvida, a pior crise sanitária que nós temos desde a pandemia de gripe de 1918 e, de fato, nós temos hoje uma série de questões que precisam ser repensadas mais adiante. Não só nos sistemas de enfrentamento da pandemia em si, de pandemias em geral, que podem se tornar até mais frequentes no futuro, como na própria maneira de como organizamos determinados funcionamentos, serviços da sociedade, né? Então, logo no futuro próximo, quando comecemos a retomar a normalidade, essa vai ser uma normalidade bastante diferente daquela que conhecíamos aqui no Brasil, por exemplo, no início de março, né? A circulação, a maneira de nos comportarmos em público, a própria questão de aglomerações, de como vão acontecer as aulas, de como vai acontecer o trabalho nas empresas, isso deve ter uma modificação grande, até que nós possamos, de fato, ter uma acomodação, um retorno no longo prazo a uma normalidade, digamos assim, mais parecida com aquilo que vivíamos anteriormente. Temos mais perguntas aqui dos estúdios, doutor Fabiana. Bom dia, aqui é a Fabiana. Os cientistas, os nossos pesquisadores já conseguem entender se o novo coronavírus se comporta de maneira diferente aqui no nosso país, com as nossas condições. Já dá para ter uma ideia um pouquinho desse conhecimento? Obviamente, uma coisa que nós temos visto é que nós no Brasil ainda testamos muito poucos indivíduos, nós temos dificuldades técnicas também que estão ficando bem evidentes em relação ao tipo de teste que precisa ser utilizado para ver melhor a disseminação da pandemia quando comparado a outros países. Mas o que nós sabemos é que nós temos uma pandemia que precisa ser analisada no Brasil à luz das características nacionais. Por exemplo, nós não temos o mesmo perfil de pandemia em todos os estados. Nós não temos a mesma velocidade e o mesmo calendário da pandemia em todos os estados. Fora isso, nós estamos também fazendo estudos nacionais relativos a características genéticas do vírus, a própria questão do tratamento em diferentes frentes, diferentes pesquisadores têm abordado isso, e também questões relativas a como os sistemas de saúde implantados no Brasil,
particularmente o SUS e o sistema, as adaptações locais são capazes ou não de defender ou de enfrentar esse desafio da Covid. Eu acredito que a ciência brasileira está fazendo um papel bastante importante no sentido de um trabalho muito rápido de resposta à pandemia. Doutor, temos muitas perguntas de telespectadores chegando aqui. A Flávia de São Vicente, aqui no litoral de São Paulo, ela quer saber o seguinte, a pergunta dela, se fui infectada há mais de 30 dias, não tenho mais sintomas, se eu fizer o teste para o coronavírus, o resultado será positivo? No caso do teste de anticorpos, particularmente esse é o teste chamado teste rápido que tem sido feito. Normalmente, uma pessoa que tenha tido a infecção vai demonstrar anticorpos. Nós sabemos que, infelizmente, uma parte dos testes rápidos acaba dando aquele chamado falso negativo. No caso dela, seria o teste indicado no presente momento. Normalmente, após 30 dias, não há mais excreção do vírus. Quando a gente detecta alguma excreção do vírus nesse caso, pode ser uma reinfecção. Na verdade, a pessoa adquirir a infecção de novo. Perfeito. Esse doutor Fernando Spilk, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Virologia, participando ao vivo aqui no Fala Brasil. Doutor, muito obrigado pela sua participação, pelos seus esclarecimentos. Esse é o nosso objetivo, levar informação de qualidade num momento tão difícil para a população. Obrigado, um abraço grande, doutor.